A reação química, quando vai e vem, ela é indicada com essa dupla seta que você está vendo aqui. Isso é uma reação reversível. Veja só, quando estudamos equilíbrios químicos, aparece uma coisa chamada constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio indicado por Kc ou Kp. Esse valor ele varia com a temperatura. Vamos deixar bem claro isso desde já. Tá? Para cada temperatura haverá uma constante de equilíbrio. Como o nome diz, é constante. É um valor constante para aquela temperatura. Você precisa aprender a determinar a constante. Como é que você vai fazer isso? Em primeiro lugar, olha só. Kc é a constante quando você usa concentrações na hora de fazer o cálculo. Kp, quando você usa frações parciais. Vamos começar falando de constante de equilíbrio em função de concentração, tá? E depois veremos em função de pressões parciais. Ambas podem ser chamadas de Kec, constante de equilíbrio. Sempre quando nós vamos determinar constantes de equilíbrio, nós fazemos um quociente, uma divisão, onde os valores dos produtos vão em cima e os valores dos reagentes vão embaixo. Produtos no numerador, reagentes no denominador. Vamos ver um exemplo de constante de equilíbrio em função de concentrações. Um exemplo de Kc. E quem entra no Kc? Quem é gasoso, líquido e aquoso. Veja bem, na hora de colocar os valores, substância que está no estado sólido ou a substância água não entram na constante de equilíbrio, porque suas concentrações não variam, não faz sentido colocá-las aqui. Agora, quem está no estado gasoso ou quando se tratar de uma substância que está dissolvida em água, o que a gente indica com aquoso, né? Aí sim vai entrar. Em primeiro lugar, na parte de cima no numerador entram os produtos. Produtos todos estão gasosos. Se não tivesse indicado aqui o G de gasoso, eu não ia saber, então vai estar indicado para você. A concentração da substância C vezes a concentração da substância D. O detalhe é, você vai elevar cada concentração que você tomar ao coeficiente que está com ela. Então aqui você vai elevar a 4, aqui você vai elevar a 1, por isso não aparece. Você vai colocar agora o seu denominador. Denominador sai lá dos reagentes. Quem que está nos reagentes? Substância A e B. Ambas gasosas. Gasoso entra. Então vamos lá. Quando substâncias se encontram, como ocorreu aqui em cima, nós colocamos elas se multiplicando. Então é a concentração de A elevada a 2 vezes a concentração de B elevada a 3. Está dado aqui a expressão da constante de equilíbrio Kc para esta reação. E os valores serão dados nos exercícios. Como as concentrações variam com a temperatura, por que varia? Porque o volume, né, a concentração depende do volume, e o volume, ele normalmente aumenta, né, o volume de um líquido com a temperatura, porque há uma dilatação. E é por isso que a constante de equilíbrio depende da temperatura, ok? Montou a expressão, colocou os valores, achou o Kc. Um exemplo de Kp, quando nós nos baseamos em pressões parciais. Indica-se a pressão parcial por Pzinho, P minúsculo, e subscrito você coloca a substância em questão. Novamente, em cima vão os produtos, embaixo os reagentes. Dos produtos todos gasosos, todos vão. Então, pressão parcial da substância C vezes pressão parcial da substância D. Sempre vezes. Sempre que você tem mais de uma substância no numerador ou no denominador, elas vão multiplicar. O detalhe é, você vai elevar, assim como no Kc, o valor ao coeficiente que a substância tem. Esse aqui é 1, esse aqui é 4. Quem vai lá na parte de baixo, na parte dos reagentes, substância A e B, gasosos, então vão entrar lá. Pressão parcial de A vezes pressão parcial de B. O detalhe é que a substância A, ela tem o coeficiente 2, então fica a pressão parcial da substância A ao quadrado vezes a pressão parcial da substância B elevado ao cubo. Substituindo os valores, você chegará
na constante de equilíbrio em função das pressões parciais. Vamos ver agora alguns exercícios. Exercício 1, Universidade de Fortaleza. Essa aqui é a Estadual de Fortaleza. Considere os equilíbrios químicos abaixo. Em primeiro lugar, tá, aqui está transcrito. A gente não pode modificar, tem que pegar do jeito que cai no vestibular. Então aqui tem um erro, né? A seta não é para frente aqui. Se é equilíbrio, então tinha que ser dupla seta. Tá, mas são equilíbrios. Para calcular a constante Kp em termos das pressões parciais, utilizou-se a expressão pressão ao quadrado do produto, de um dos produtos, dividido pela pressão de um dos reagentes, vezes a pressão parcial do outro reagente. Em todas as reações aqui há 2 reagentes e um produto. Então dá para entender o que ele fala aqui. Produto e embaixo os reagentes. Tem 2 reagentes. Aqui ele não coloca o estado físico de ninguém. Veja que no segundo caso aqui o produto não vai ser elevado ao quadrado, porque é número 1 que está na frente dele. Então lembre-se, essa expressão é adequada somente para... Nós já vimos aqui que só pelo numerador não é adequada para o 2. A gente já elimina a alternativa B, que envolve 2, e a D, que envolve 2. Ficamos aqui entre as 3. Tá? Embaixo vão os reagentes. Temos que tomar cuidado com o quanto a gente vai elevar cada um. Em qual dessas situações, nenhum dos reagentes será elevado a 2, ou a 3, ou a 4, né? Está elevado a 1. Ou seja, em qual destas reações, ambos os reagentes têm coeficiente 1. Na reação 3 e na reação 2. Mas a reação 2 a gente já viu que não entra na resposta porque a outra parte dela não dá certo. Então a única resposta cabível é o equilíbrio 3. É o único que se encaixa nesse Kp. Então a resposta é a resposta C. Ok? Então quando num vestibular aparecer equilíbrio em fase gasosa, entenda que está todo mundo no estado gasoso, tá? Até aí está tudo bem. E quando o cara não colocar a dupla seta, é um erro. Mas fica esperto então no vestibular, se o cara está falando que é um equilíbrio químico. Aí você acata que é um equilíbrio químico e continua o exercício entendendo que é uma reação reversível. Exemplo 2, gráfico. Gráfico cai muito no vestibular, hein? Olha só, equilíbrio químico, meu. Parte de gráficos. Fica esperto com uma coisa. Esse símbolo quer dizer concentração em mol por litro. São colchetes. E aqui vai o tempo. Então, o que é isso aqui? Como é que está a concentração em função do tempo? Aqui não está indicando nada, mas você deve subentender. Então é treino. Veja que eu nem li o exercício ainda, só estou no gráfico aqui. Quem que a gente começa tendo? E quem que no começo a gente tem 0 aqui de quantidade? Né? Numa reação a gente começa com os reagentes e não tem nada de produto. Então é lógico que este gráfico que eu indico aqui, começa no 0 é o gráfico dos produtos. E o outro que começa no 10 é o gráfico dos reagentes. Tá? Isso você tem que saber. Que momento é esse onde as concentrações estabilizam? Esse tempo aqui, ó, que não está indicando, mas onde estabiliza-se a concentração tanto dos produtos como dos reagentes. Esse é o momento do equilíbrio químico. Então, em primeiro lugar, cuidado, equilíbrio químico não é quando as concentrações se encontram, não é quando as concentrações ficam iguais. Nós já vimos no início desta aula que equilíbrio químico é quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Então não espere que o equilíbrio químico seja quando a concentração de reagentes e produtos sejam iguais, isso não existe. Quando nós analisamos concentração, a indicação de que começou o equilíbrio é quando as concentrações se estabilizam. Tá? É nesse momento aqui, se pedindo para você indicar, se tivesse o tempo seria aqui. Agora, nós vemos aqui reagentes, o símbolo errado, porque se é equilíbrio químico tinha a seta que vai e vem, está errado, e produtos. Mas entenda aqui que é reação reversível.
Considere que o gráfico mostra que as concentrações de reagentes são sempre iguais entre si, assim como as concentrações dos produtos. O que é isso? Você tem 2 reagentes e 2 produtos. O gráfico, ele, como a gente viu aqui ele está mostrando a concentração dos produtos. Mas peraí, tem 2 produtos e cada um tem sua concentração. Então o cara deixa claro aqui. Entenda que a concentração de cada um é igual a do outro, entre os produtos e entre os reagentes. O que a gente pode afirmar? Ele pergunta. Sobre a constante de equilíbrio. Lógico que está falando aqui do Kc, não precisa nem dizer. Está falando de concentração. Como é que você vai determinar o Kc dessa reação? Você vai montar a expressão. E daí, que valores você coloca? Os valores do equilíbrio. Quais são os valores do equilíbrio? Para os produtos, 8 mol por litro. Para os reagentes, 2 mol por litro. Vamos fazer, então, a resolução. Nós sabemos que, se está todo mundo no estado gasoso, então, a substância D e a substância C vão entrar lá no numerador, a substância A e B vão entrar no denominador. Neste caso aqui, é justamente isso, C e D, A e B, a indicação. Então, é só acompanhar. Veja só, lá no exercício, está todo mundo com coeficiente 1. Por isso, ninguém vai ser elevado ao quadrado, nem ao cubo, nem a nada. Vai ser elevado a 1. E fica assim o Kc. Substituindo os valores, em cima ficou 8 vezes 8, embaixo 2 vezes 2, deu 64 sobre 4. O Kc deu 16. E qual é a alternativa? Você vai ver que é a alternativa E. Olha lá, 16, alternativa E, esta é a resposta. A produção de carbeto de silício, importante material refratário, envolve o equilíbrio representado por... Olha aqui o equilíbrio. Tá lá, tá lá. Bom, então vamos lá. Aqui está a equação de equilíbrio. Tudo certo, inclusive o símbolo correto utilizado. De cara você vê que o cara vai perguntar para você a expressão da constante de equilíbrio. Mas Kc ou Kp? Aí você vê lá na resposta que é Kc, porque está fazendo de colchetezinho. Colchetezinho é concentração, tá? No Kc não entra quem é sólido e quem é líquido. Então a gente só tem que ficar esperto com o carbono, não vai entrar, sólido. E o carbeto de silício não vai entrar, porque está sólido. Então dos reagentes só vai entrar o SiO2 e dos produtos só vai entrar o monóxido de carbono, CO. Produto em cima, reagente embaixo. Produto no numerador, reagente no denominador. Então, dos produtos entra o CO elevado ao quadrado. Qual das alternativas tem CO no numerador? CO ao quadrado, aliás, né? Alternativa B, e alternativa C, e alternativa E. Por enquanto, só dá para você eliminar A e D. Então, a alternativa B, coloca aqui o carbono. O carbono não entra porque é sólido. Não é ela. Alternativa E não indica ninguém no denominador. Esta é a expressão correta para este equilíbrio químico aqui. Coloco aqui para você 2 referências de muito peso. Quer estudar química inorgânica? Procura esse cara aqui, J. Dely. O livro é Química Inorgânica Não Tão Concisa. Química Geral, Russell. Esses livros, em qualquer biblioteca de química, de faculdade que envolva química, você vai ter. Espero ter te ajudado e um bom estudo para você.